muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao webinar de hoje. A minha colega Susana Atalaia ia dar-vos as boas-vindas, mas poderá ter aqui algum problema de internet, que já vai sendo normal nos dias de hoje. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da nova SBE e dou-vos as boas-vindas ao webinar de hoje, com este tema de planeamento estratégico que é tão importante nos dias que vivemos. Temos um painel de excelência para nos acompanhar hoje, com o qual eu não podia estar mais contente de partilhar este momento. Temos o professor João Silveira Lobo e o professor Emanuel Gomes, que fazem parte do corpo docente do Programa de Planeamento Estratégico e que nos apoiam aqui neste programa. E um convidado muito especial, e obrigado António por ter aceito o nosso convite, o António Casanova, que faz parte da Unilever e é o diretor a nível europeu. Mas penso que hoje estamos aqui para ouvi-los e não a mim, por isso vou passar a palavra aos professores e ao António. Apenas uma indicação antes de começarmos, por favor coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E agora, sem mais demoras, passo-vos a palavra. Obrigada. Espero que me estejam a ouvir. Muito obrigado, Joana, pela apresentação que fez dos panelistas que estão aqui presentes. Bem-vindo a todos, mas em especial ao Dr. António Casanova, a quem agradeço desde já a disponibilidade para participar nesta conversa sobre o tema do planeamento estratégico em contextos dinâmicos e complexos como os que vivemos na atualidade. Sem perder mais tempo, eu vou passar desde já ao primeiro tema, de forma a podermos avançar com o webinar. E sei que é um tema que é bastante caro à Unilever. E nesse sentido também ele foi pensado para este webinar. Na realidade, temos vindo a assistir nos últimos tempos. Gostava que isto funcionasse. Parece que sim. Parece que está a funcionar. Temos vindo a assistir nos últimos tempos ao aparecimento, enfim, quando digo últimos tempos, provavelmente nos últimos 5 anos, ao aparecimento da palavra propósito, que parece que veio substituir as palavras que durante muitos anos nas organizações se usavam, a palavra visão, a palavra missão. E este tema do propósito, que é relativamente recente, é um tema interessante para começarmos a nossa conversa e ver de que forma é que ele impacta as organizações e o próprio planeamento estratégico. Deixem-me recordar-vos uma frase do Mark Twain, que ele disse já há muito tempo, que as duas coisas mais importantes na vida são o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos a razão pela qual nascemos. E parece que este conceito de propósito se transferiu daquilo que é também a realidade pessoal para a realidade empresarial. Na realidade, vários executivos em empresas que adotaram o conceito de planeamento, propósito e impacto, confirmam que tal os ajudou a manterem-se autênticos relativamente aos objetivos de curto e de longo prazo e lhes permitiu instilar nas suas organizações coragem, compromisso e foco. Mais recentemente, foi feito um estudo por 2 académicos, um de Harvard e outro de Wharton, que concluíram que existem basicamente 2 tipos de organizações. Aquelas que encaram o propósito no sentido da camaradagem, este é um lugar giro para trabalhar, estamos nisto todos juntos, nesta empresa vive-se um ambiente familiar, um ambiente de grupo, e outros que olham para isto mais num sentido do propósito de clareza. A gestão consegue clarificar as suas expectativas, a gestão tem uma visão clara para onde a organização deve ir e como lá chegar. Mais interessante foi que concluíram que as organizações que adotaram este conceito de propósito de clareza parecem demonstrar um desempenho económico mais robusto e para o qual é determinante o compromisso da gestão intermédia, do middle management, com o propósito, não apenas na perspectiva do planeamento, mas também na tomada de decisões táticas e operacionais do dia-a-dia. Ora bem, como este é um tema muito caro à Unilever, eu gostava de perguntar ao António qual é que é o papel do propósito, quer na formulação da estratégia,
quer no planeamento estratégico. Olá, João. Olá, Emanuel. Dois ou três pontos sobre estes grandes temas. Primeiro, acho que não podias ter mais razão. Acho que o propósito segue na mesma lógica e senda que vinha a visão e a missão como ideias de que as companhias têm que ter algum objetivo, alguma definição de lugar no mundo e não apenas servirem exclusivamente para entregar o valor aos seus, inicialmente aos seus acionistas. Não é? E acho que o que temos hoje em dia é uma visão um bocado mais alargada, evolutiva, se quisermos, desta ideia original, quer dizer, as companhias só podem existir a prazo se tiverem uma autorização da sociedade para o fazer. Sendo um bocadinho grandiloquentes sobre esta, e gongóricos sobre esta definição. Mas as companhias só existirão durante muitos anos se as sociedades entenderem que elas são úteis para o bem comum. Companhias que não são bem úteis para o bem comum estarão sempre sob uma enorme pressão, seja dos reguladores, seja dos governantes, seja dos seus consumidores, seja da sociedade em si. Portanto, a prazo não pode haver companhias que não sejam entendidas pela sociedade como úteis para a sociedade como um todo. E esta é uma evolução daquela ideia muito autocentrada de que as companhias existem para enriquecer os seus acionistas, que era uma ideia que eu, pelo menos, tive muito assente quando me formei, no último quartel do século XX. Ora, esta ideia de qual é o papel da companhia na sociedade, e como é que a companhia influencia esta sociedade e qual é a autorização que a companhia pede à sociedade para existir, de facto, é uma ideia central, como dizias, uma estrela polar, na estratégia da companhia, porque se este é o seu objetivo, então como é que a companhia se orienta para cima, para isso, desculpem, e depois na sua atuação, porque não só norteia a companhia naquilo que a companhia se quer fazer, mas como também norteia as ações diárias da companhia. E, portanto, o propósito é crucial como um dos grandes objetivos da companhia e é crucial na execução da companhia, na forma como a companhia executa este seu caminho escolhido. E esta noção de propósito, no caso da Unilever, e talvez seja útil referir-me a um caso que conheço bem e pode ser ilustrativo para todos os outros, no caso da Unilever isto é muito claro, e tem sido claro desde há 10 anos, portanto, e porquê há 10 anos? Porque isto mais ou menos começou com a grande definição, primeiro do Paul Polman, que foi CEO eleito em 2009, grosso modo, que trouxe esta primeira grande definição de que as companhias têm, de que a Unilever tinha que ser vista pela sociedade como uma empresa que contribui para o bem comum, na sua primeira ideia com uma noção invulgar, que era a noção do impacto da companhia, sobretudo no meio ambiente, que era isto, nessa altura, que era o grande tema. E a sua primeira grande definição, que depois estava traduzido num plano, a sua primeira grande definição era nós temos que conseguir desacoplar aquilo que é o crescimento económico do impacto que temos negativo no planeta. E esta primeira ideia, relativamente simples, depois foi crescendo, passou pelo Unilever Sustainable Living Plan, depois o que quer dizer impacto para o planeta, etc. E depois com o Alan Joe,
tornou a ideia mais presente em todos os estágios. O Alan Jope, desculpem. O Alan Jope é o CEO eleito há 2 anos e, portanto, CEO desde o ano passado, e tornou isto de uma noção que inicialmente era: ok, nós temos uma estratégia, mas esta estratégia e este objetivo, por via de mínimos, não pode fazer mal ao planeta, para simplificar a ideia, para uma coisa mais holística, que era as companhias e a nossa companhia têm que ser entendidas como fazendo o bem, e isto tem que estar incorporado em todas as fases do nosso sistema de negócio. Portanto, e a ideia que ele traz, que radica supostamente desde o início da Unilever, portanto, da história do mais tarde do Lord Liverhome, que é queremos tornar o Sustainable Living commonplace, portanto, queremos tornar um estilo de vida sustentável uma atividade diária, desde a fundação victoriana de uma parte da companhia, passou para uma lógica mais moderna, que era: bem, só as companhias têm propósito é que thrive, portanto, só essas é que perduram, só essas é que duram o tempo, só companhias com propósito é que se mantêm na sociedade durante décadas ou séculos. Mas uma companhia não pode ter um propósito como grande companhia se a sua atividade diária não o reflete. E, portanto, no caso da Unilever, como a nossa atividade diária, a forma como nós tocamos a sociedade através das marcas, a companhia tem que ter propósito, mas as marcas têm que ter propósito, porque esta é a forma como nós interagimos com a sociedade. Portanto, companhias com propósito perduram, marcas com propósito crescem. Portanto, a companhia tem que ter um propósito, mas a sua interação com a sociedade, que são as marcas, tem que ter um propósito também. E nada disto faz sentido se as pessoas que trabalham na companhia não o tiverem também. Portanto, enquanto que no estadio, se quiserem, ou inicial de tudo isto, havia uma noção do propósito, mas que não estava realmente imbuída no dia-a-dia do nosso modelo de negócio e das pessoas que aqui trabalham, talvez a evolução dos últimos 10, 12 anos, mais notória ou mais notável, tenha sido a noção de que, para isto funcionar bem, a companhia tem que ter um propósito, mas esse propósito tem que ser premiado o nosso modelo de negócio e tem que estar presente nas pessoas que aqui trabalham. E isto talvez tenha sido o grande avanço desta última década. Portanto, qual é o papel no propósito da formação de estratégia? O propósito tem que estar presente no nosso objetivo e tem que estar presente na forma como o executamos. Muito obrigado, António. Eu passo agora para o Emanuel, que tem outro desafio para te colocar. Boa tarde, António. Obrigado, João. De facto, tem-se falado imenso até que ponto é que em tempos como os que nós vivemos e vários eventos e várias crises que têm sucedido, não apenas do Covid, mas várias outras, portanto, criam dinâmicas e complexidades no meio ambiente, no meio envolvente das organizações que questionam a utilidade e adequação, até que ponto é adequado continuar a fazer planeamento estratégico, uma vez que o planeamento estratégico tem implicações de longo prazo, requer compromissos de longo prazo, fortes compromissos, alocação de recursos, são decisões que não são facilmente reversíveis, ou seja, a direção, uma vez a organização ou a empresa estabelece um curso de ação de longo prazo, não é fácil de reverter, contudo, imprevistos acontecem, portanto, situações inesperadas
acontecem, cada vez mais inesperadamente e de forma abrupta e muito dinâmica, e a verdade é que as estruturas, as estratégias, os processos, e as tecnologias, os produtos e por vezes até as marcas, conforme referias, poderão não ter um fit com o meio envolvente que muda de forma tão rápida. Nós, neste contexto, existe um conceito que um colega do INSEAD, o professor Yves Doss, e juntamente com um dos diretores da Nokia, desenvolveram uns anos atrás, que é o conceito da agilidade estratégica. Ou seja, eles definem a agilidade estratégica como sendo a capacidade de continuamente ajustar e adaptar a direção estratégica do negócio, mas quando se diz adaptar e ajustar, não é apenas criar novos produtos ou novos serviços, que isso sempre foi sendo feito, como inclusivamente ajustar e adaptar o negócio principal da empresa, de forma que às vezes até se desenvolvam novos modelos de negócio, portanto que sejam inovadores, que criem mais valor para a empresa e não apenas para a empresa, mas como disseste muito bem, para os vários stakeholders e não apenas shareholders, e de forma a atingir os objetivos estratégicos e dentro das mudanças circunstanciais que vão tendo lugar. Neste caso, o conceito implica e diz que a agilidade estratégica é uma condição sem a qual não se pode navegar em mares tão conturbados e tão complexos. Em relação a esta situação do planeamento estratégico e da agilidade estratégica, nós, a verdade é que soa realmente, teoricamente, soa bem e faz sentido e é o que nós todos temos estado a viver e a experimentar, mas depois na prática, na implementação e na tentativa de facto, manter um planeamento de longo prazo e ao mesmo tempo ter agilidade de modificar, adaptar, etc., existe uma espécie de tensões, o que nós chamamos o paradoxo da agilidade estratégica. Existem tensões, ou seja, se eu vou fazer um compromisso, decisões de compromisso, de forte compromisso, de alocação de recursos para o longo prazo, mas ao mesmo tempo tem de permanecer alerta e flexível e tem de fazer uma renovação contínua, por vezes os ajustamentos que são necessários, estes rápidos ajustamentos e a mudança de direção que por vezes pressupõe a mudança do principal modelo de negócios da empresa, não é fácil coadunar e ter um equilíbrio, ou seja, entre o longo prazo e o curto prazo, a necessidade de ter direção, juntamente com o propósito, portanto, ter planos, dar passos nessa direção, portanto, de forma comprometida, mas ao mesmo tempo conseguir fazer os ajustamentos. Neste caso, eu tenho uma questão específica para te colocar em relação a isto, e é precisamente nestes tempos, portanto, que temos vindo a presenciar e dos quais vivemos, será possível combinar um planeamento estratégico de longo prazo à necessidade de adaptação e de flexibilidade de curto e médio prazos? Obrigado, Manuel. É um bocado mais do que possível, é essencial que é muito difícil conseguir conceber uma companhia de alguma dimensão, navegar o seu futuro sem um objetivo relativamente claro. É um bocado aquela história da Alice no País das Maravilhas, não é? Se não sabes para onde queres ir, qualquer caminho te leva lá. Portanto, e é isso ao contrário, que é no sentido em que temos de ter uma noção de mais ou menos onde é que queremos chegar, e não é impossível ser preciso, ou é desnecessário ser preciso, mas ter uma noção de qual é a grande zona onde queremos levar a companhia e ter uma noção clara de qual é o caminho que queremos trilhar para lá chegar. E o caminho que queremos trilhar normalmente é aquele que nós achamos que é o que tem a maior probabilidade de nos aterrar no sítio onde nós queremos.
Agora, como dizias, é aquilo que tem maior probabilidade, porque o que também ficou subejamente claro desde há muitos anos, e este último ano também tornou especialmente enfático, é de que há uma quantidade de eventos que nos aparecem no caminho, uns que podemos mais ou menos prever e outros que não fazíamos nem ideia que pudessem acontecer. Né? E, portanto, tornou-se relativamente claro que é necessário introduzir graus de liberdade e graus de flexibilidade num qualquer caminho que desenhemos. Ponto. Portanto, enquanto o objetivo, ou uma ideia de objetivo, ou uma ideia de desejo é uma coisa relativamente clara, uma ideia da melhor forma de lá chegar também é bastante desejável. Qual é a forma de lá chegar, ou o caminho que escolhemos para lá chegar, tem também muito a ver com os graus de flexibilidade que nós achamos que são necessários. Ou seja, to cut a long story short, parece-me que nos dias atuais, fazer estratégias que não incorporem nenhuma elasticidade na sua execução é terrivelmente arriscado. Qual é o nível de flexibilidade que elas precisam? Acho que é muito difícil dizer a priori, depende muito daquilo que são as indústrias onde estamos e a indústria onde estamos, o nível de ativos que elas precisam, o nível de flexibilidade do consumidor e dos contratos que elas próprias implicam. Portanto, acho que não há respostas universais, acho que é muito específico da indústria e dos tempos e dos momentos concorrenciais. A da Unilever tem coisas, que é uma que eu conheço bem, tem coisas muito boas e muito más. A coisa muito boa é que, no fim do dia, é uma indústria de ativos relativamente curtos. Nós não precisamos de enterrar muito dinheiro em fábricas e em sistema de distribuição para fazer o nosso negócio e, portanto, não temos de ter commitments enormes em ativos e, como tal, somos relativamente ágeis porque não estamos muito presos a investimentos na nossa indústria. Por outro lado, é uma indústria brutalmente concorrencial e muito atomizada no seu consumo. E, portanto, que tem enormes volatilidades que têm que ser incorporadas na forma como nós raciocinamos sobre o nosso caminho. Okay? Porque mercados que nós, só para vos dar um exemplo, porque eu acho que é útil para todos entendermos o que é que estamos a falar. Há um ano, todos nós pensávamos que categorias como bens de higiene pessoal eram as categorias de grande crescimento futuro e as categorias de alimentação eram categorias sob enorme pressão. Okay? Vem um momento inesperado, os últimos 6 meses deste ano e provavelmente os próximos 6, e de repente as categorias de higiene pessoal aterram, se vocês forem ver os resultados mundiais da L'Oréal, da Procter, das nossas categorias, etc., vão ver que estamos a falar de quedas acima do duplo dígito. Né? E, portanto, tivemos mercados que desapareceram na dimensão que tinham nos últimos 6 meses e provavelmente no próximo ano ou 2. E outros mercados com os quais basicamente não contávamos, porque achávamos que eram mercados que estavam em declínio acentuado e que os tempos recentes vieram demonstrar que tiveram crescimentos inesperados e aliás, crescimentos aos quais tivemos dificuldades de responder, porque é tudo que são mercados de alimentação em casa. Com o fecho dos horecas,
os mercados de azeites, ketchups, maioneses, caldos, complementos de alimentação, etc., todos esses mercados dispararam. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que por mais hipóteses que nós tenhamos, os mercados demonstram que os nossos melhores planos raramente aderem completamente a uma realidade. E, portanto, é de alguma inteligência incorporar flexibilidade naquilo que são os nossos planos. Tendo todos que fazer um trade-off, porque a flexibilidade tende a ser relativamente ineficiente. Ou seja, o introduzir flexibilidade nos nossos planos introduz tipicamente custos extra e, portanto, qual é o sítio correto de o fazer depende de qual é o montante destes custos ou deste commitment em ativos e qual é a vantagem adicional que eles nos trazem. E acho que esse é o quê? Não sei se é a arte, provavelmente será mais a ciência destes tempos modernos, que é, tendo um objetivo, qual é o sítio mais inteligente de articular este nosso objetivo com a forma como entendemos lá chegar e os níveis de flexibilidade que queremos integrar neste caminho, sendo que nunca temos a certeza de se os custos que estamos a incorrer se revelam de todo necessários, porque às vezes estamos a comprar alternativas, literalmente comprar, ou seja, pagar para ter alternativas que mais das vezes não vamos usar. Mas isto é sempre um balanço que cada gestor ou cada grupo de gestores vai tentar encontrar por eles mesmos, onde neste caminho é que cada organização se sente confortável. E isto também depende muito de qual é o nível de risco que cada organização pode vir a ter. Ou seja, há organizações que podem acomodar um nível de risco que outras não podem. Muito bem, eu já agora aproveito a pegar algo em que dissestes, introduziste a questão da importância de gerir trade-offs, ou seja, precisamente há quem considere que estratégia resume-se precisamente à gestão destes trade-offs, ou seja, para se ter mais disto, não se pode ter tanto do outro. E no caso tivemos a falar sobre esta questão temporal das tensões, o paradoxo temporal do longo prazo, do curto prazo, maior compromisso, maior flexibilidade, tanto os trade-offs. E eu já agora pegava nisso para falar um bocadinho sobre a questão dos trade-offs que existem precisamente com a necessidade de sermos mais flexíveis e, ao mesmo tempo, de standardizarmos e atingirmos escala e redução de custos e competitividade e criar valor para o cliente, aumentando o grau de satisfação, mas obviamente sempre tendo em conta o preço que vão ter de pagar pelos produtos. Obviamente, se isto já é complicado, gerir estes trade-offs num contexto doméstico, portanto, uma organização, uma empresa com fins lucrativos, portanto, num contexto doméstico, eu pergunto-me, no caso de uma organização como a Unilever, portanto, uma multinacional, onde tem de fazer esta gestão não apenas em diversas indústrias, portanto, existe aqui o fator de diversificação de indústrias, de produtos, de setores, como também de mercados geográficos, ou seja, a complexidade é muito maior. E no caso o que se pode ganhar em flexibilidade de adaptar de acordo com as preferências, os costumes, a cultura, etc., das necessidades de clientes em certos países, poderá ser radicalmente
diferente ou relativamente diferente noutros mercados geográficos. Portanto, esta tensão entre standardizar para se tornar eficiente e oferecer um maior valor, maior satisfação em relação a um preço mais competitivo e ao mesmo tempo satisfazer adequadamente as necessidades dos clientes que são diferentes em países diferentes. Portanto, esta tensão, a minha questão que eu gostava de colocar agora é que tensões são essas que uma empresa multinacional, portanto como a Unilever, tem de gerir no que toca à formulação da estratégia que é feita na casa-mãe, na holding, e depois os desafios estratégicos prevalecentes nos diferentes países em que a organização, neste caso, está presente. A ver. Bem, saltando para o fim da pergunta, é se alguma coisa, se alguma direção está a ganhar na última década, é a direção de sacrificar standardização à adequação ao mercado local. Portanto, neste balanço, acho que na última década a adequação ao mercado local está a ganhar sobre a noção de standardização. E isto eu acho que é verdade para nós e acho que é verdade para a maior parte das multinacionais, minhas concorrentes que eu conheço. Dito isto, o que também é muito claro é que há um nível de complexidade que não paga. Ponto. E, portanto, que esta ideia de que se deveria tentar, tanto quanto se pode, adequar produtos, lógicas, etc., a mercados mais locais, tem um limite, e esse limite é relativamente curto, ou seja, cedo a complexidade deixa de pagar. Provavelmente aquilo que eu acho que estamos a assistir a nascer é uma lógica relativamente híbrida entre, há uma meia dúzia de mercados, categorias, células, que é a combinação de mercados e categorias, que pela sua dimensão merecem respostas próprias, e há uma quantidade de células que pela sua dimensão a única coisa que podem fazer é ir buscar a um cabaz de produtos, onde estão 4 ou 5 soluções pré-programadas e que se pode escolher qual dessas 4 ou 5 é que é ajustável ao mercado desta célula. E que, pela sua dimensão atual e potencial, dificilmente justificarão a criação de uma solução própria. Okay? Portanto, a tensão, de facto, é a tensão entre complexidade e turnover. E, portanto, complexidade e lucro, com o objetivo último, ou seja, mais complexidade, mais turnover, mas mais complexidade, mais custo, e, portanto, qual é, se quiserem, o sweet spot entre complexidade e turnover que permite maximizar o lucro. Os tempos recentes têm estado a favor de mais complexidade. Porquê? Pela facilidade de adquirir sourcing, portanto, na maior parte das categorias, pelo excesso de capacidade produtiva que existe instalada nos grandes continentes, e, portanto, e pela facilidade que é usar essa capacidade produtiva para produzir produtos mais pequenos. Okay? Enquanto que antigamente,
eu sei, e vou repetir uma coisa que toda a gente sabe, e é uma banalidade, mas só para ter a noção, em momentos em que os mercados estão muito permeáveis à penetração, a lógica ideal é esta lógica do forte, não é? É o que vocês quiserem, desde que seja um produto standard, numa cor standard. E, portanto, a standardização facilita a baixa de preço e a penetração das fases iniciais do mercado. Ponto. À medida que queremos penetrar mais ou ganhar cota, que é outra lógica, portanto, precisamos de soluções mais próximas do consumidor, e essas implicam complexidade extra e, tipicamente, temos de ter certeza que se justificam, que o seu custo justifica o turnover que elas vão gerar. Ponto. Mas é verdade que soluções industriais, e estou a falar sobretudo da minha indústria, soluções industriais cada vez mais flexíveis e um excesso de capacidade instalada grande, leva a que tem sido progressivamente mais fácil a complexidade. Sendo que, obviamente, mesmo assim, ela tem um limite lógico que, do meu ponto de vista, é relativamente... Se vocês olharem com frieza para a maior parte das indústrias, irão chegar à conclusão, pelo menos eu cheguei, de que a complexidade rapidamente deixa de se pagar. Okay? Há 5, 6, 7, 8, 10 apresentações que se justificam, e depois as outras 40 a seguir trazem muito pouco consumo e imenso custo. E é o long tail que normalmente assassina as indústrias, a não ser no número curto de indústrias que são bestialmente bem-sucedidas a geri-la. Mas para a maior parte das indústrias, o long tail é que assassina os económicos das indústrias. Okay? E depois, de vez em quando, há exceções. De vez em quando há exceções. Muito obrigado. António, última pergunta do meu lado, vou ser muito rápido, mas não queria deixar de juntar às perguntas que estivemos a fazer e à conversa que estivemos a ter o aspecto da implementação. Quando nós pensamos em planeamento estratégico, nós sabemos que tem que ser de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, até com um foco maior no médio e longo prazo. O problema é que, como temos vindo a dizer nas outras questões, e tu tens vindo a sublinhar nessas respostas, a informação há de ser sempre incompleta e a informação há de ser sempre assimétrica. E é isto que cria a incerteza e os graus de risco adicionais. O problema é que o dia-a-dia, o que nos exige é velocidade e uma enorme disciplina. E, portanto, se pensar bem é totalmente necessário, também é ao mesmo tempo completamente insuficiente para o sucesso de uma qualquer organização. E, portanto, é necessário ser capaz de traduzir a estratégia em ação, mas não nos podemos esquecer que a execução odeia a complexidade. Ora, em muitas circunstâncias, ouve-se dizer que o sucesso depende mais da implementação do que propriamente do planeamento. E eu, para terminar, gostava de ouvir o teu comentário, pode ser um comentário naturalmente mais rápido, sobre quais são os principais desafios que a execução da estratégia coloca e que podem até impactar a prévia formulação da estratégia. Então, João, a minha lógica sobre isto, que está longe de ser uma lógica universal, tem sido desde há muito tempo que tu a estratégia podes comprar fora, a execução nunca consegues comprar. Okay? Portanto, qualquer companhia, exagero, qualquer companhia pode comprar a sua estratégia
ao professor Emanuel Gomes, ao professor João Silveira Lobo, a uma McKinsey, a uma BCG, whatever, e mais ou menos... Obrigado pela simpatia. Obrigado pela simpatia. Não, mas não é sobretudo muito merecida, mas e que conseguirá mais ou menos ter um desenho de estratégia que faça sentido para aquela organização naquele momento do tempo. Okay? A capacidade de executar é que é dificilmente entregue fora da companhia ela mesma. Okay? Portanto, sempre tive a noção, errada ou não, mas sempre tive esta crença de que as grandes companhias são grandes marcas, são grandes máquinas de execução. Okay? Uma companhia com uma grande estratégia e zero capacidade de execução é completamente inconsequente, tal como o contrário também é inconsequente. Uma enorme máquina de execução com uma péssima estratégia também é uma tolice. Agora, a estratégia consegue-se comprar e controlar, a máquina de execução não se consegue. Portanto, entre as duas coisas, para mim sempre foi claro que era a execução, que era o reino das companhias e o reino impossível de entregar a quem quer que seja. E, portanto, eu acho que a principal preocupação de uma companhia é ter, de quem gera e está envolvido nas companhias, é ter que as companhias são excelentes máquinas de execução. E depois, obviamente, também ter certeza, também ter uma noção da sua qualidade estratégica. Mas aquilo que é indissociável de uma companhia boa é uma capacidade de execução. Esta noção de exatamente do que é que uma companhia é capaz de fazer e não fazer é uma lucidez que é muito útil à determinação de uma estratégia. Okay? Portanto, a estratégia como o caminho que uma companhia escolhe para chegar aos seus objetivos, numa definição um bocadinho relativamente simplística do que é uma estratégia, é aquilo a forma como eu escolho chegar a determinados objetivos. Okay? A forma como eu escolho, a forma que eu escolho tem muito a ver com a minha capacidade de me entender. Okay? E, portanto, de saber que há caminhos que, apesar de serem especialmente bons, não são meus, porque a minha organização não tem aquelas capacidades. Tem outras, mas aquelas não têm. Okay? E, portanto, a capacidade de nós entendermos da nossa organização tem muito a ver com a capacidade, tem muito a ver. É essencial para escolhermos a nossa estratégia, a forma como vamos chegar a determinados objetivos, porque há coisas que nós sabemos como organização que fazemos especialmente bem e coisas que nós sabemos como organização que não são as nossas áreas nobres. Portanto, que não vale a pena estarmos a escolher caminhos onde nós não seremos tão bons como gostaríamos. Ponto. Isto é uma coisa que também podemos refletir no nosso dia-a-dia. Há coisas que sabemos que nós gostaríamos de ser, mas que não somos. Portanto, mais vale sermos muito lúcidos sobre aquilo que são as coisas que são boas e más nas organizações e a nós. Muito obrigado, António. Eu acho que agora devíamos passar ou à Joana ou à Susana, de forma a poder abrir para questões que os participantes que estão a ouvir-nos e que nos estiveram a ouvir possam também interagir contigo. Sim, muito obrigada, João, muito obrigada, Emanuel, muito obrigada, António. Eu ficava aqui a ouvir-vos horas e horas, mas já não temos muito tempo e por isso vamos tentar responder aqui a uma ou duas questões que nos foram colocando. Vou começar pela primeira e depois deixo ao vosso critério quem poderá responder. O planeamento estratégico de uma empresa sem as pessoas não existe.
Portanto, como é que os líderes atuais devem abordar este tema no que respeita à motivação, ao foco e à execução? Eu acho que isto é uma questão para o António. É o principal líder atual que está presente. Não, conheço há muitos anos, já te vi muitas situações deste género, portanto, sei que terás uma resposta muito mais completa e articulada do que aquela que eu serei capaz de dar. Não, Mas mas up to you. mais rica. Não, mas o que é que seria importante que não atualmente que não era que tem vindo a mudar na parte das pessoas? O que tudo parece indicar nos estudos que temos sobre o talento e as pessoas que trabalham connosco, etc., parece ser esta necessidade de elas fazerem entroncar o propósito que elas têm, a partir da forma como se vê na sociedade, na vida, a forma como elas querem impactar o mundo, com o seu trabalho, portanto, com a empresa onde trabalham. E isto parece ser uma novidade, se quiserem. Uma novidade, pelo menos para mim. Quando eu comecei a trabalhar, isto não existia, não é? Esta noção de que o meu propósito tinha que estar entroncado com o propósito da minha empresa é uma noção que não era, pelo menos, enunciada na minha altura, e hoje em dia é uma noção muito enunciada. Portanto, isso claramente parece um dado dos tempos modernos, uma novidade dos tempos modernos e uma característica connosco para ficar. As pessoas querem trabalhar em organizações onde se revejam, querem trabalhar em organizações cujo propósito está alinhado com o propósito delas, ou que anda na zona do propósito delas. Isto é muito claro. E as pessoas têm muito pouca piedade para com organizações que não estão próximas da sua forma de ver o mundo e saem delas rapidamente. Okay? E isto é uma noção nova. Portanto, grosso modo, como é que integramos tudo isto? Como é que integramos pessoas, planeamento estratégico, objetivos de empresas, tendo a noção de que temos de trabalhar connosco pessoas que comungam da nossa forma de ver o mundo e da nossa forma de o querer impactar. E depois, obviamente, temos todos que ter aqui alguma noção de balanço entre a forma como há uma noção de balanço entre a premência de impactar o mundo e todas as outras formas que as empresas geram valor acrescentado. Desculpem, isto agora pode parecer um bocadinho estranho, mas vou dizer o que é que estou a pensar. É claro, por exemplo, que a sociedade quer que nós saiamos do plástico, okay? E que o plástico é hoje em dia um tema tão perverso e negro para as companhias, como é a florestação da floresta virgem nos Amazonas ou na Indonésia, whatever. Portanto, há temas que são temas negros em determinados momentos do tempo. O plástico é atualmente um tema negro. Mas nós amanhã não podemos acabar com todo o plástico. Ponto. Okay? Porque isso tem uma série de outros impactos ao longo de toda a cadeia, alguns deles bem nefastos também para a sociedade. Quer dizer, nós só temos bens líquidos perecíveis hoje em dia porque o plástico deu a capacidade de os embalar e distribuir nos últimos 20 anos, ou há 30 anos. Okay? Portanto,
todo o consumo e distribuição de bens líquidos só se tornou possível de uma forma massificada com o advento do plástico. Ponto. E, portanto, temos que arranjar formas de transitar entre a sociedade que criamos e a sociedade que queremos ter daqui a 10 anos. Okay? E não é por, no dia zero, acabarmos com uma sociedade que criamos, okay? Que necessariamente criamos uma sociedade superior. Okay? Mas é a capacidade de transitar entre uma coisa e outra. Isto para dizer que temos que acolher o propósito das pessoas, mas também temos que conseguir explicar ao mundo que entre o propósito imediato que temos e aquilo que é o propósito mais à flor da pele, não é necessariamente o melhor consenso para a sociedade como um todo. Portanto, temos que ser capazes de gerir estas vontades das gerações mais prementes das gerações mais novas e torná-las vontades mais sábias em vez de vontades mais prementes. António, muito obrigada. Estamos mesmo em cima da hora, por isso eu só vou conseguir colocar mais uma questão. Estamos a caminhar para um panorama onde a estratégia tem de se focar mais em apoiar pequenos grupos de alta performance dentro da organização, ou é preciso balancear as várias operações do grupo? Num soundbite, eu acho que é pequenos grupos de alta performance, mas gostaria de depois um dia conseguir explicar bem porquê. Acho que estamos a caminhar mais para estruturas mais divididas e atomizadas dentro da sociedade e dentro das companhias. Eu acrescentava só uma coisa muito rápida, é que isso cria um desafio de liderança muito grande, porque esses grupos mais pequenos, que são mais eficazes e mais eficientes, exigem que a organização seja capaz de se estruturar em rede, que é um tipo de estrutura que nós não estamos habituados. Estamos mais habituados a estruturas mais piramidais, mais hierárquicas, e, portanto, também aquilo que o António dizia há pouco, esta necessidade de equilíbrio, mas também de transformação. Vai demorar algum tempo até que as organizações tenham a capacidade de gerir em rede pequenos grupos, de forma a que consigam ter maior eficácia, maior eficiência. Provavelmente, nos próximos 10 anos, vamos verificar que isso vai ser possível, porque a mudança geracional vai ter exigências de comando e controle completamente diferentes daquelas que eu via no passado e estarem mais habituados a trabalhar em rede, em pequenos grupos. Eu não sei quem pôs a pergunta, mas se nós pensarmos, há 15 anos, não era usual nas universidades fazer trabalhos de grupo. Era usual fazer trabalhos individuais, era usual fazer exames. E, portanto, houve um caminho para a construção de pequenos grupos de grande eficácia e de grande eficiência, que vieram também com o processo educacional e que vão exigir a transformação das organizações. Para isso, elas têm que ser capazes de construir tipos de liderança também diferentes, na medida em que vão ter que ser capazes de liderar algo que é em rede e que não são as estruturas orgânicas típicas do passado. Muito bem, eu também já agora gostava só de acrescentar algo muito breve, porque vai de encontro ao que foi esta questão anterior e já agora tento fazer a ligação às outras duas questões que não vamos ter tempo para responder, que tem a ver precisamente com este curso de planeamento estratégico, ou seja, nós introduzimos aqui o conceito da agilidade estratégica como se fosse um chavão, a flexibilidade, é muito mais do que isso. Ou seja, aqui por trás há uma lógica e vários mecanismos que possibilitam atingir uma agilidade estratégica que tem a ver precisamente com a questão da sensibilidade estratégica, a questão da unidade de liderança, a questão da fluidez de recursos, são mecanismos que precisamente levam a que este novo tipo de estrutura tenha capacidade de que a estratégia seja feita
onde existe uma fusão entre o planeamento e a execução e o planeamento, portanto é uma fusão, portanto em tempo real, porque o que é hoje, amanhã já não é, portanto esta contínua readaptação, reformulação, reavaliação, execução, é tudo feito de uma forma simultânea quase, mas de forma a que os vários níveis da organização, portanto não seja top-down, vindo de uma liderança estratégica apenas de headquarters ou mesmo da senior leadership, mas onde os vários níveis da organização, portanto, e os vários grupos de alta performance e não alta performance, portanto, possam de alguma forma ser incluídos, haver uma participação, uma participação mais aberta no processo da formulação e da execução e da reavaliação da estratégia da empresa. Portanto, é isto que nós, no fim e ao cabo, neste curso de planeamento estratégico ambicionamos, é que equipar precisamente, empower os participantes a que efetivamente possam continuar a beneficiar de serviços, consultoria, etc., por aí fora, que são muito úteis e totalmente recomendáveis, mas ao mesmo tempo de desenvolver as capacidades de o fazerem também em conjunto, não apenas receber, depender e executar, mas sim em conjunto ou mesmo por si próprias, participar de uma forma muito proativa no seu planeamento e na execução estratégica da organização. Muito obrigada, professor Emanuel, muito obrigada, professor João, muito obrigada, António, mais uma vez por ter aceito este convite e por estar connosco hoje. Há muitas perguntas que ficaram aqui para responder para si, especificamente, nós depois vamos partilhar. Muito obrigada a todos pela vossa presença hoje. Relembrar que este webinar foi gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal de YouTube, por isso poderão rever aqui estes excelentes insights e dicas de ouro. Mais uma vez agradecemos a todos. Obrigada e espero ver-vos em breve. Joana, muito obrigado. Adeus a todos. Obrigado.